Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 16 de Marcos. Vamos ler Marcos 16, versos de 1 a 8, que nos diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dize a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro por onde estavam possuídas de temor, e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos, ó Pai, diante do Senhor as nossas vidas em gratidão e exaltação pela obra, ó Pai, do Senhor sobre as nossas vidas, a obra, Deus, sobre a vida do Teu próprio Filho, ó Deus, que foi morto lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas glórias porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E esse é o culto, ó Pai, a qual queremos colocar-nos em adoração ao Teu santo nome. Culto da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos no nome dEle. Amém. No dia de sábado, um dia posterior à morte do nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos então ficaram aguardando a ressurreição, escondidos, com medo por serem perseguidos, mas estavam ali aguardando o momento a qual o Senhor já havia dito que Ele ressuscitaria. Não sabemos se eles aguardavam ali apenas por uma certeza ou apenas por uma desconfiança para tentar ver se era verdade mesmo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito. Mas o que sabemos é que eles ficaram aguardando esse momento, por isso no dia de sábado não teve muitas ações, não é, no que se refere à palavra de Deus, mas nós temos os discípulos aguardando esse momento. Mas logo no domingo pela manhã, quando Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram ao túmulo, ele não estava mais lá. E nós então podemos ver, crer e ter a certeza de que o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E toda aquela guarda que os romanos haviam colocado ali sobre o túmulo de Jesus agora servia como testemunho da própria ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele havia profetizado, ele cumpriu. No terceiro dia, então, Cristo ressuscitou. Então aqui, nós lemos aqui em Marcos capítulo 16, não é? Diz que elas, versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem ali. Sabemos que esse jovem, como está em Mateus 28:5, é um anjo ali, não é? Vestido de branco. Então ele disse, né? Não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno que foi crucificado, pois ele ressuscitou, não está mais aqui. Glória a Deus, né? E esses discípulos, então, nós podemos ver isso posterior aqui, que eles não acreditaram ainda na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles ainda tinham dúvidas sobre a própria ressurreição, se o Senhor tinha de fato ressuscitado, né? Mas nesse momento, aqueles que estavam andando com o próprio Mestre, comiam com ele, andavam, viam os milagres, duvidaram dele. Assim como alguns negaram, agora após a sua ressurreição, duvidaram dele. Meus irmãos, nós temos relatos de testemunhas que presenciaram tanto a sua morte, como o seu sepultamento, agora também a sua ressurreição, tudo isso para não deixar dúvidas. Mas mesmo assim duvidamos. Porém, mesmo assim, Marcos registra
que os discípulos não deram crédito ao próprio aparecimento do Senhor Jesus Cristo e as testemunhas que viram. Olha lá, Marcos no capítulo 16 ainda, verso 9 em diante, a 14, ele diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. E partindo foi ele anunciando àqueles que têm sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por elas, não acreditaram. Verso 12. Depois disso manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, indo eles anunciando aos demais. Também a esses 2 eles não deram crédito. Nós temos aqui então que os próprios discípulos aqui que andaram com Jesus Cristo, eles então não acreditaram, não deram crédito à ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou. E não hesitemos, meus irmãos, em acreditar nisso, pois a ressurreição, ela manifesta-se de uma forma extraordinária e misericordiosa para com a nossa vida. Essa doutrina da ressurreição de Cristo, meus irmãos, ela é uma das pedras fundamentais do cristianismo, pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Cristo, então, a ressurreição de Cristo é uma pedra fundamental do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo, ela foi a prova coroadora de que o resgate foi pago por Cristo Jesus. Em favor dos pecadores, foi aceita então o resgate pago. A expiação pelo pecado foi realizada. A cabeça daquele que tinha o poder da morte foi esmagada, como diz lá em Gênesis 3,15, não é? Este lhe ferirá a cabeça e esse então ferirá o seu calcanhar, não é? A cabeça da serpente foi esmagada, a vitória sobre a morte foi obtida. Devemos então agora agradecer a Deus pelo fato da ressurreição de Cristo, para que ela tenha sido tão claramente estabelecida, e ali com várias testemunhas. Então, versículo 14 de Marcos 16 diz: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-os a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que haviam visto que ele tinha ressuscitado. E ele então aqui comissiona eles a anunciar o evangelho a toda criatura. Mas notemos, meus irmãos, quanta fraqueza no coração dos melhores crentes que estavam andando na presença do Mestre. E nós encontramos Marcos registrando aqui 3 vezes a falta de fé dos 11. Vejamos então que a incredulidade dos apóstolos foi uma útil lição e prática, lição prática para nós mesmos. Não devemos sentir surpreso quanto às dúvidas que às vezes batem em nosso coração. Mas também devemos desistir de esperar perfeição na fé por parte de outros crentes, pois ainda vivemos no corpo, somos pessoas sujeitas às mesmas paixões dos apóstolos. E o que devemos fazer então? Vigiemos e oremos, esforçando-nos para então Ele nos livrar com o seu poder dessa incredulidade no nosso coração. E partindo para o momento final dessa mensagem, não podemos deixar de indagar a nós mesmos, em nosso coração, se já ressuscitamos com Cristo Jesus, se já reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, se a verdade da ressurreição ela é aplicada e colocada em nosso coração. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 3 nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pois Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo, então, meus irmãos, ressuscitou para nos tornar justos diante de Deus. Uma esperança que agora é viva, a esperança de que Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, ressuscitaremos nós com Ele.
Para isso, meus irmãos, para a ressurreição, é necessário então que entreguemos-nos completamente ao Senhor. Como ressurreto dentre os mortos, Ele ressuscitou e nós também devemos nos oferecer como cristãos, que também seremos ressurretos junto com Ele. Romanos 6,13 nos diz: nem ofereçais cada um os membros do seu próprio corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Temos, meus irmãos, de nos ressuscitar da morte do pecado, andar em novidade de vida. Mas como nós vamos fazer isso? Reconhecendo Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso somente, meus irmãos, é possível porque somente Jesus Cristo salva. Porque foi Ele quem morreu, pagou o preço pelos nossos pecados. Mas também foi Ele quem ressuscitou, vencendo a morte. E com isso, meus irmãos, isso deve ser firme em nosso coração, crendo nele, que ele morreu, mas que ele cumpriu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, então, podemos crer que estamos salvos em Cristo Jesus. Quem nos condenará? Nada. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque foi Ele, meus irmãos, o nosso substituto legal, que cumpriu a paga pelo preço do pecado em nosso lugar. Romanos 6,23, bem conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor, ressurreto, vivo, hoje, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E esse mesmo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, é o mesmo Jesus que conforta os seus discípulos em João capítulo 14, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, o único caminho para chegarmos a Deus é somente através de Jesus Cristo, morto sim na cruz do Calvário, mas ressurreto, como garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. E com isso, meus irmãos, eu quero desafiá-los a manter uma viva esperança em Cristo Jesus, de que Ele ressuscitou, como a palavra do Senhor nos mostra. E assim, meus irmãos, mantemos firme, porque se Ele ressuscitou, verdadeiramente ressuscitaremos com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus aplique e fortaleça isso em nosso coração, para que possamos, dia após dia, mantermos essa viva esperança, a certeza de um bom final acesa em nosso coração. Dias de pandemias, dias de luta, de dor, de dúvidas, mas cremos que o nosso Deus ainda continua sendo Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele te guarde, te fortaleça, cuide, sustente as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aplique essa palavra em nosso coração, para que possamos crer e jamais duvidar da obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Gratos somos porque, como prometido, o Teu Filho Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, esmagando a cabeça da serpente. Glória seja dada ao Teu nome, é assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Com isso eu quero encerrar essa mensagem cantando um louvor ao nosso Deus, lembrando que Ele ressuscitou dentre os mortos. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar? Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.